E esse assunto rendeu tanto que naquela live, que a Furacão Live, naquele ao vivo que a Furacão Live fez antes do jogo do Atlético contra o Operário no sábado, no dia do aniversário do Mário Celso Petralha, ele concedeu essa entrevista e ele também falou sobre essas brigas no Atletiba, né? Ele deu a opinião dele sobre esse assunto e tá no ponto aí, nosso Israel Baroni, então vamos ouvir aí então o Mário Celso Petralha falando sobre o assunto. Bom, nós fomos surpreendidos, eu acho que todo mundo está no seu direito, surpreendidos com essa abertura aí de um boletim de ocorrência, né, pela justiça privada, né, pela justiça comum, né, de abertura desse boletim de ocorrência, alegando que foi uma rixa, quando está aí clara na Constituição que os atletas só poderão ser julgados pela justiça comum esgotado, entende, a justiça desportiva. Então nem houve ainda a primeira reunião, né, da comissão do Tribunal de Justiça Desportiva aqui, da comissão julgadora, depois nós teremos a segunda instância e terceira instância, entende? Mas fomos surpreendidos, estamos buscando os nossos direitos, né, de buscar o trancamento da ação. Me deu uma perplexidade muito grande, porque nós tivemos esses casos, vários e vários jogos, nunca tomaram essa providência. Agora aconteceu aqui no Paraná. Então somos pioneiros até nisso. O Atlético pioneiro até nisso, né? O Petralha deu essa brincada no final, mas hoje no Paraná teve bastante coisa inovadora, né? Público feminino e com crianças. Agora a delegacia tá assunto, de futebol, né? Positivamente e negativamente, né? Pois é. O Marcelo tá participando da nossa live, ele falou assim, é um verdadeiro absurdo o que esse delegado tá fazendo. Isso tem que ser na esfera esportiva. Ele tá falando pra gente que a gente tá concordando com esse absurdo jurídico. Não, mas não é essa a questão. A gente tá expondo exatamente os dois lados. A gente colocou ali a versão do delegado e agora a versão, por exemplo, do presidente do Atlético, Mário Celso Petralha, discordando também, né, dessa situação, porque você acaba... os jogadores vão lá, não falam nada, né? Acaba sendo mais uma oportunidade de visibilidade, claro, porque eles são pessoas públicas, então obviamente que são noticiados, né? Mas não que isso seja a melhor forma de resolver. Até a gente estava falando aqui, às vezes tem uma briga num bar, não necessariamente vai acontecer todo esse carnaval em torno de uma situação dessa, né? A questão é assim, o Dalk fez um comentário no ponto ontem, o Dalk que hoje tá de folga, até um abraço, ele tá ouvindo a gente, ele tá de folga, mas ele tá ouvindo. E aí falou justamente sobre isso, Marcelo. Eu também não concordo, por esse lado, eu tô do lado do Mário Celso Petralha, porque eu acho que assim, foi como a Jana deu o exemplo, você tem uma briga, tudo bem, as pessoas são presas e tal, exemplo, mas não tem todo esse barulho, né? A gente não como vê, eles por são exemplo, jogadores de futebol. Esse tipo de coisa acontecer com o torcedor que briga na arquibancada, né? Exatamente. O torcedor, ele faz lá às vezes faz esse termo circunstanciado, mas a gente não tem essa notícia de que os caras vão presos 20 dias lá, né? Sim. Porque a maioria dos torcedores é reincidente, né? Porque são sempre os mesmos que brigam, sim, né? E a gente nunca vê nenhum torcedor preso quando tem briga na arquibancada. Se essas medidas já fossem recorrentes aí da justiça, né? De punir efetivamente os torcedores, a situação em relação à violência seria muito melhor, né? Até porque eles nem vão presos, né? Isso não vai chegar a acontecer. Tem que punir o CPF, né? Eles puniam o CNPJ, entre aspas, assim, das organizadas, né? Aquele grupo de torcedores e tal. E nunca acontece nada com os torcedores. Eu já fiz esse comentário aqui há algumas semanas, aqui no Bate Pronto. Enquanto não individualizar a pena, Júlio, não vai ter como. Vai continuar acontecendo isso. Não adianta, bonito lá levar os jogadores na DEMAF, mas e aí? Os caras não vão presos mesmo? Tem que acontecer com todo mundo. Tem a esfera esportiva que está julgando isso. E precisa ver no próximo jogo, né? Se acontecer uma briga aí, se vai ter o mesmo procedimento, né? Se isso vai virar uma jurisprudência a partir de agora, né? Eu acredito até que... Só um caso... Diga, Júlio. Giuliani, só um caso específico sobre esse torcedor, aquele que agrediu o goleiro Marcão. Aquele torcedor foi identificado depois e, inclusive, o delegado Luiz Carlos Oliveira falou ontem para mim de que ele já se apresentou no jogo contra o Operário e assim será durante um ano. Então, todo jogo do Atlético, esse torcedor tem que se apresentar lá na DEMAF, né? Tá de castigo, pelo menos.
Pode ir pro seja estádio, assim né? com todos, né? Que seja assim com todos que brigam, né? Com todos que sejam identificados, com todo que faça essa palhaçada Aí tem no que nosso Já que futebol. estão fazendo todo esse barulho, então que isso seja pra todos daqui pra frente. né? Exatamente. Construir uma delegacia para 30 mil pessoas. Né? Uma delegacia esportiva. Isso. O Vitor Garcia tá perguntando, é cabível multa para os jogadores? É cabível, né? Nesse Cabível, caso, é. sim. Porque daí tem aquela transição de pena, o Júlio até explicou sobre isso, né? A multa vai ser pode esse virar acordo. cesta básica, pode então vai virar ser várias esse coisas. acordo, né, que se faz com a procuradoria, se transforma numa ação social. Ele pode dar, por exemplo, seringas para um hospital, né? Pode levar cesta básica lá para o pequeno Cotolengo, por exemplo, né? Então há muitas ações aí que podem compensar essa pena. O jogador daí faz o acordo, paga ação social. Paga esse acordo, né, conforme ele vai acertar lá com a procuradoria e com a junta conciliatória, né, e aí resolve o caso, só que ele perde esse direito de, nos próximos 5 anos, fazer um novo acordo, né? Exatamente. Fica lá registrado, então na próxima daí a pena vai ser dos 15 até 20 dias, não vai ter possibilidade de acordo. E aí eu quero ver como é que vai fazer quando for um jogo de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, que tiver briga dentro de campo, um Atlético com um Curitiba com jogadores de times de fora do Paraná, se vai conseguir país, fazer, né? Ou fora do país em Libertadores. Como é que faz? Vai deixar os caras presos aqui pra responder por causa de uma briga dentro de campo? É claro, na verdade, tem que ser punido. Preso, né? Ninguém foi preso. Mas então... é a esfera esportiva, né? Não é na... O Barcão tá